porque começa agora o NTV News. Nesta edição você vai ver: NTV realiza debate com candidatos a prefeito de Patos de Minas e Lagoa Formosa. Idoso morre atropelado pelo próprio veículo. Eu te explico tudo nesta edição e você vai ver. Morador reclama de abordagem da polícia em operação. Patos de Minas já teve representante municipal reeleito. Reunião define policiamento em Patos de Minas neste dia 6. Vendas de bebidas alcoólicas estão autorizadas nestas eleições. Mulher está há dias na fila esperando por cirurgia. Eu sou Matheus Borges e o NTV News começa agora. Hoje é quarta-feira, dia 2 de outubro. Que Deus te guarde e te proteja sempre. Uma ótima noite para você. Um idoso morreu na zona rural de Carmo do Paranaíba após ser atropelado pelo próprio veículo. Ele estava sozinho no momento do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, Hélio Furtado de Oliveira, de 74 anos, seguia pela estrada sentido São Barto para Almas quando parou para abrir a porteira. Ele não teria acionado o freio de mão do veículo e foi atropelado pelo próprio carro. O idoso ficou prensado debaixo do veículo e teve o óbito constatado pelo SAMU. A causa da morte foi traumatismo crânioencefálico e trauma de tórax. Após o trabalho da perícia da Polícia Civil, os militares realizaram a retirada do corpo da vítima do local. Agora você vai ver que um morador do bairro Alto da Serra reclama de uma ação da Polícia Civil durante a Operação Fim da Linha. A Polícia Civil de Patos de Minas, na manhã de terça-feira, realizou a Operação Fim da Linha no bairro Alto da Serra, no intuito de combater o tráfico de drogas. No bairro foi cumprido o mandado de busca e apreensão. Sobre essa operação, nossa reportagem foi procurada por um morador que alega que a Polícia Civil entrou em sua residência de forma errada, deixando diversos prejuízos. Olha, aconteceu que eu estava fazendo café ali, lavando um coador, começou a dar as pancadas no portão aí, as 3 pancadas, aí na hora que eu vi o cara já meteu uma arma na minha cara ali em rego da pia, e o cara pedindo, gritando para não quebrar a porta. O outro nem assim não atendeu, quebrou a porta, tá aí, vocês podem ver. E queria que eu assinasse o negócio de apreensão, né? Busca e apreensão. Eu falei assim, não vou assinar não, porque essas pessoas não moram aqui não. Mas aqui é a casa 32 e ela está investigada. Eu falei assim, não, aqui não. Aqui não, pode ser em outros lugares, mas aqui não. Aqui só mora eu, a minha velha e a minha neta. Só isso que eu falei com eles. Aí, na hora que eles foram sair, aí eu falei para eles como é que ia ficar o meu prejuízo. Eles mandam eu ir na regional. Só isso aí. O morador que deu detalhes se diz assustado com tudo o que aconteceu. De manhã, sem tomar café, com a arma na cara, meu amigo, você fica sem chão, né? Aí dá pra ficar sem chão, sem nem o que fazer. Com o portão e a porta danificada, o momento agora é de esperar por uma solução para resolver o problema. Sobre isso aí, eles estavam fazendo serviço deles, concordo, estavam fazendo serviço deles, né? Mas eles podiam ter batido no meu portão. Aí eu tinha abrido o portão para eles, que vocês mesmo viram a chave lá na fechadura. Agora ele chegou, arrebentou o portão, depois que arrebenta, que bate, arrebenta e quebra os trem, que vê que não é aqui, que vai embora. E aí a gente fica, bem dizer, a beira navio, né?
A Polícia Civil informou por meio de nota que os trabalhos foram amparados por mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, obtidos com base em investigações detalhadas e levantamentos prévios que garantiram a legalidade das ações. Reafirmaram ainda que não houve a realização de buscas em imóveis que não fossem os determinados e autorizados pela Justiça, reforçando a legitimidade e a seriedade da operação. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver que NTV realiza debate com candidatos a prefeito de Lagoa Formosa nesta quinta-feira. Patos de Minas já teve representante municipal reeleito? Nós abrimos este bloco do NTV News às 7h17 na nossa primeira edição, falando de política. No debate promovido pela NTV, participaram os candidatos Douglas Eduardo e Hilton Filho, enquanto Luiz Eduardo optou por se ausentar. O debate com os candidatos a prefeito de Patos de Minas, realizado pela NTV, teve início com o primeiro bloco dedicado às apresentações dos candidatos. Compareceram ao evento Douglas Eduardo e Hilton Filho, enquanto o candidato Luiz Eduardo Falcão se ausentou. Cada um dos candidatos teve 2 minutos para se apresentar e explicar suas motivações para concorrer ao cargo de prefeito da cidade. No segundo bloco, também foram feitas perguntas enviadas pelo público da NTV. Um telespectador questionou os candidatos sobre quais medidas tomariam em relação à situação dos moradores nas proximidades do Rio Paranaíba. Ambos acreditam que essa situação merece maior atenção. No terceiro bloco, os candidatos tiveram a oportunidade de elaborar perguntas uns aos outros, abordando temas como segurança pública e trânsito. Dando sequência ao debate, os candidatos continuaram a formular perguntas, desta vez destacando assuntos como educação e habitação. Os candidatos expressaram que consideram o debate um momento importante para apresentar suas propostas e interagir com a população. Para eles, essa troca de ideias é essencial para esclarecer os desafios que a cidade enfrenta. Ao final, a gente conseguiu aí responder e falar um pouco acerca daquilo que a gente pensa de Patos de Minas, e eu realmente acredito que foi proveitoso, foi uma oportunidade muito importante, que a gente agradece à NTV por ter nos proporcionado esse momento, não só para nós, mas para todos os eleitores de Patos de Minas. Sem dúvida alguma, é muito importante para a democracia esse tipo de evento. É debate assim que faz com que a população tenha noção do que está acontecendo na cidade de Patos de Minas. Patos está abandonada, Patos está triste, os bairros estão mal cuidados, deixados para lá e muita coisa mais. Mas o mais importante disso tudo é fazer com que a população conheça as propostas dos candidatos. E aqui nós acreditamos que o fizemos. Muito obrigado, NTV. Com a aproximação das eleições municipais, uma pergunta paira Patos de Minas. Em história, Patos de Minas já teve um prefeito reeleito? Como disse, história? Então a história nos esclarece. Quando se propaga que nenhum prefeito de Patos de Minas foi reeleito, é necessário um mergulho na história da política do nosso município. Refletindo sobre o verdadeiro significado de continuidade de posse no poder político estatal no nível local, podemos esclarecer que essa afirmação não se sustenta. Há algumas décadas atrás, nós tivemos representantes que conseguiram a sua reeleição e governaram a cidade por muitos anos a fio. A partir da Constituição de 1824, que foi outorgada, ou seja, foi imposta por Dom Pedro I, ela acabou dando muita autonomia às câmaras municipais. E a gente vai observar que, por ela, o vereador mais votado, ele se tornava o presidente da Câmara. E a gente teve uma emenda a essa carta de 1824, que é o ato adicional de 1834, onde ele estabeleceu que o presidente da Câmara, além de exercer
essa sua função, ele iria acumular também um cargo executivo. A Vila de Santo Antônio de Patos iniciou-se em 29 de fevereiro de 1868. E, de acordo com o texto constitucional da época, foram eleitos 7 vereadores. E o vereador mais votado foi Major Jerônimo Dias Maciel. E ele governou Patos de Minas de 1868 a 1870 e foi reeleito agente executivo de Patos por mais 2 anos. O mesmo major retornaria agora no período republicano, governando Patos de 1901 a 1905, novamente reeleito para o período de 1906 até 1908, só que ele faleceu em 13 de agosto de 1906. Em seguida, o seu sobrinho, Olegário Maciel, que foi presidente do estado de Minas Gerais, ele também foi presidente da Câmara de Patos. Ele foi, por exemplo, eleito a primeira vez em 1883 e depois ele novamente volta a esse cargo por volta de 1901, será reeleito mais 2 vezes. Isso irá acontecer com Marcolino de Barros, que foi eleito prefeito, no caso ainda a nomenclatura não era prefeito, de 1912 a 15, com o doutor Adélio Maciel, que será reeleito 3 vezes prefeito. De 1947 para frente, nenhuma outra reeleição foi registrada, mostrando que a população de Patos de Minas é muito aberta a novas escolhas e não tem medo do novo. Nós vivemos no Estado democrático de direito, né? Todas as pessoas, os que estão devidamente habilitados, podem se candidatar a essa reeleição. Agora, o eleitor que caberá a ele a sua decisão final se elege ou reelege um determinado político, né, devido ao que ele fez ou não fez durante a sua gestão. E no histórico de eleições do município, também é muito comum viradas históricas, onde um candidato domina as pesquisas durante toda a campanha e na última semana o cenário muda. Realmente nós já tivemos alguns casos na história de Patos de Minas de surpresas de última hora, né? A gente não tem, cada eleição é um caso específico, isso envolve muito a própria conjuntura. Nós estamos vivendo uma era das chamadas redes sociais, né? Se a gente observar esse ano em Patos de Minas, diferente de cidades da região, né, a campanha é feita toda através das redes sociais. A gente não tem visto campanhas de rua na atualidade, né? Então é claro que essa questão desses candidatos surpresas, isso é uma nova, principalmente agora a partir desse advento, é uma nova modalidade, né, de se fazer pesquisa, de se fazer eleição, campanha, que acaba prevalecendo isso. Essas questões já não acontecem com tanta frequência em cidades da região. Muitas delas, como Patrocínio com Deiro Marra, César Caetano em Carmo do Paranaíba e até mesmo Uberlândia com Adelmo Leão, já reelegeram seus candidatos por diversas vezes. Aqui em Patos de Minas, como em algumas cidades da região, a gente observa que essas questões antigas ainda se fazem presentes nessas rivalidades, principalmente entre 2 grupos políticos. Até recentemente em Patos de Minas, a gente observava isso, né, entre 2 grupos que eram considerados hegemônicos, ou seja, eles eram dominantes. Agora, a gente observa que nesses últimos anos, obviamente, por uma série de motivos, né, de questões aí, a gente observa o surgimento de outros grupos na política local, né? O que é sempre muito salutar. É importante lembrar que apenas municípios com mais de 200 mil eleitores têm direito ao segundo turno. Por isso, o seu voto do dia 6 será muito importante para a escolha do nosso próximo representante. Foi publicada a pesquisa eleitoral com os candidatos à Prefeitura de Lagamar. De acordo com o Instituto, foram entrevistados 302 eleitores. Foi perguntado: se a eleição fosse hoje, o senhor teria um nome definido para votar? Em votos válidos, 72,6% disseram sim, 27,4% não. O levantamento da pesquisa espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos, em votos válidos, Zico, do Mobiliza, 41,8% da intenção dos votos, e Auro, do PSDB, 29,6%.
ausente 27,4%, branco, nulo somam 1,2%. Na porcentagem válida apresentada pelo Instituto, Zico tem 58,6% e Auro 41,4%. Os entrevistados foram questionados se a eleição fosse hoje e estes fossem os candidatos a prefeito de Lagamar, em qual deles o senhor ou a senhora votaria? Esta pergunta de forma estimulada. Zico, 45%, Auro, 31,7%. Não sabem ou não responderam, 19,6%. Branco e nulo somam 3,7%. Na porcentagem válida apresentada, Zico lidera com 58,7%, seguido de Auro com 41,3%. Na pesquisa, se a eleição fosse hoje e estes fossem os candidatos a prefeito de Lagamar, em qual deles o senhor, a senhora, não votaria de jeito nenhum? Pergunta feita apresentando os candidatos. Auro, 27%. Zico, 16,9%. Não sabem ou não responderam, 56,1%. Na porcentagem válida, Zico tem 38,5% e Auro 61,5%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número MG 07646 de 2024 e tem margem de erro de 4,7 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. E amanhã tem debate na tela da NTV. Veja o debate político com os candidatos a prefeito de Lagoa Formosa. O que pensam e quais são as propostas de cada candidato para o futuro de Lagoa Formosa. Dia 3 de outubro, às 5 da tarde, aqui na NTV. Assista pelo canal 8.1 ou pela plataforma que preferir. Site, app da NTV, YouTube e Facebook. Eleições 2024 na tela da NTV. NTV, é aqui que a gente se vê. Rápido intervalo, na volta a gente continua, porque reunião define policiamento em Patos de Minas neste dia 6 e você saberá se presos poderão votar no município. Sete horas da noite, 31 minutos, seguimos com o tema Eleições 2024. Na manhã desta quarta-feira, uma reunião definiu a forma de atuação do policiamento em Patos de Minas neste domingo. Com a chegada das eleições, todo um trabalho precisou ser realizado para que as tropas fossem reajustadas em busca de oferecer uma maior segurança para os eleitores. Na reunião, todas as informações foram passadas e os últimos detalhes ajustados para que tudo ocorresse da melhor forma. No domingo, há um emprego maciço de nossa tropa. Todos os policiais que estão na baliza de efetivo, eles vão para a rua para trabalhar, né? A gente tem aí um esforço máximo para garantir a segurança em todos os locais de votação. Então, em cada local de votação, haverá um policial militar fazendo o policiamento preventivo naquele local. Além disso, nós temos que cuidar também do policiamento ordinário, né? Aquilo que ocorre no dia a dia. Então, esse policiamento também ocorrerá nesse dia. É um esforço máximo que nós fazemos, efetivo administrativo empenhado, nenhum tipo de dispensa ou férias é concedida. Então, nesse dia, realmente é um esforço máximo que fazemos para poder atender essa demanda democrática, vamos dizer assim, né, que é o exercício do voto pela população. O trabalho da Polícia Militar começará muito cedo no dia 6. Eles são responsáveis pelo transporte e segurança das urnas até os locais de votação. Existem as rotas já determinadas pelo cartório eleitoral, todos cientes, né, os serventuários da Justiça, né, que estão trabalhando, colaboradores da Justiça, estão todos cientes, inclusive os policiais militares que atuarão nessas rotas. Então, essas urnas chegam no sábado, elas ficam aguardando a madrugada de domingo
partir de 4 horas da manhã de domingo, é necessário que algumas rotas já saiam daqui da cidade de Patos de Minas e vão para os distritos, principalmente da zona rural, que demandam maior tempo para que a urna esteja em condições de funcionamento pleno às 8 horas para receber os eleitores. A Polícia Civil também já traçou metas e estão preparados para atuar da melhor forma possível. Nós estaremos com as nossas unidades policiais em 6 comarcas, incluindo a comarca de Patos de Minas, abertas, funcionando das 7 às 19 horas, com efetivo completo de delegado de polícia, escrivão de polícia e investigadores de polícia, para atuar efetivamente em possíveis práticas de crimes eleitorais e também em práticas de crimes comuns das 7 às 19 horas da noite no dia das eleições. Apesar de as leis serem mais severas com relação à prisão de eleitores durante o período de votação, a Polícia Militar está autorizada a agir em casos especiais. As vedações com relação à prisão, elas começaram no dia 1º, ontem, e vão até às 17 horas do dia 8. Mas são vedações com relação ao cumprimento de mandato de prisão. E em algumas situações de crime inafiançáveis, há alguma restrição, mas o ordinário, o serviço comum da Polícia Militar normalmente é a preservação da ordem pública e caso ocorra o crime a gente agir. Nesses casos, crime em flagrante não há restrição, nem em flagrante de contravenção, crime de menor potencial ofensivo ou mesmo crime de maior potencial ofensivo. Nesse caso, o policial militar não só pode, como ele deve atuar e apresentando essa pessoa à autoridade político-judiciária. E fica um pedido para que a população colabore com o trabalho de todos aqueles que estão lutando pela sua segurança. A gente já tem uma população brasileira, ela já está mais madura com relação às eleições. Desde a Constituição de 88, que garantiu o voto direto aí para presidente, governadores, deputados. Então há uma maturidade muito grande da população em escolher os seus representantes. E todos já sabem aquilo que é boca de urna e o que não é. Aquela aglomeração de todos com bandeira, santinho, sendo distribuído próximo às zonas eleitorais no dia da eleição. Isso é um crime eleitoral, não será tolerado. O policial militar ele vai preventivamente evitar que inicie qualquer tipo de aglomeração, mas aquilo insistindo naquela situação, nós vamos adotar o que for necessário, no caso aí a condução para o registro do termo circunstanciado de ocorrência dessas pessoas que insistem em praticar boca de urna. Tenhamos uma boa votação, a Polícia Militar está aí para garantir a segurança de todos, para que a gente tenha uma votação em cada local de votação, seja distrito ou cidade, seja uma votação de paz, de tranquilidade, é o que nós queremos, é o que a Polícia Militar está trabalhando para promover ao povo mineiro. No sistema carcerário brasileiro, apenas pessoas com prisão provisória têm direito ao voto. Pessoas com prisão provisória são aquelas que estão esperando decisão judicial. Aquelas que estiverem presas e já tenham condenação criminal transitada em julgado não podem votar. São somente os presos em situação de prisão provisória. O que se entende de prisão provisória? A prisão temporária e preventiva. Ou seja, é muito importante salientar também que o preso que já cumpre pena decretada por sentença penal transitada em julgado, ele não tem direito a votar. Então, assim, ele tem suspenso seus direitos políticos. Então, somente o preso provisório é que tem esse direito garantido. Detentos que estão presos de forma provisória ainda não foram condenados pelo crime que foram denunciados. Por isso, ainda possuem seus direitos políticos. A pessoa, o detento, a detenta em prisão provisória, ela ainda goza da presunção de inocência. Então, por decorrência disso, por decorrência do princípio do sufrágio universal, por decorrência das orientações constitucionais, é garantido a esse cidadão o voto. Embora previsto na Constituição desde 1988, o direito ao voto de presos provisórios e jovens infratores foi viabilizado somente em 2010, quando o STE regulamentou a instalação de urnas em presídios e unidades de internação.
Para que esses públicos possam votar, é necessário, porém, que eles estejam em dia com suas obrigações eleitorais. Esse direito é um direito que decorre do princípio do sufrágio universal. O que é o sufrágio universal? É uma garantia concedida ao cidadão, né, sobre o exercício de voto, que evita aquela distinção de cor, credo, gênero. Então, é a garantia de que todos podem votar, né? E por decorrência, né, dessa especificidade, o direito ao preso ele vem concedido na Constituição de 88, na Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã. Entretanto, de 88 até 2010, houve também um período em que não existia uma regulamentação específica por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Então, em 2010, em março de 2010, foi editada uma resolução pelo nosso Tribunal Eleitoral, Superior Eleitoral, em que orientou os órgãos a como proceder diante desse exercício e dessa garantia do preso votar. Para que os detentos possam votar, há uma cooperação entre entes públicos para promover a chegada de urnas eletrônicas até os estabelecimentos prisionais. Estar habilitado ao voto com o título regular, né, o domicílio eleitoral regular, existe também uma cooperação entre a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Justiça Eleitoral, a Polícia Penal, para poder efetivar essa garantia do direito ao voto. Então, assim, nos estabelecimentos prisionais, né, seja aquele também garantido aos jovens infratores, né, que é bom mencionar isso, os estabelecimentos prisionais que possuem até, no mínimo, 20 presos habilitados ao voto, podem ter instalado uma urna nesse estabelecimento para que o preso exerça seu direito de cidadania. Segundo informações do Cartório Eleitoral de Patos de Minas, aqui não há detentos que votem, uma vez que para instalação de sessão eleitoral em estabelecimentos penais ou em casas de internação é necessário que hajam no mínimo 20 eleitores aptos a votar, o que não é o caso do município de Patos de Minas. 7h40, assim a gente encerra então os blocos de política aqui no NTV News desta quarta-feira, dia 2 de outubro. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira em Patos de Minas e na região. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com céu claro e manutenção do tempo seco e calor. A umidade relativa do ar segue em baixa e fica em 20%. Em Patos de Minas, as temperaturas variam de 21 a 37 graus. Em Lagoa Formosa, de 20 a 37 graus. Em Rio Paranaíba, a mínima é de 20 e a máxima de 37 graus. Em Patrocínio, a máxima deve registrar 38 e a mínima 21. Em Presidente Olegário, de 21 a 38 graus. E em Vazante, a mínima será de 22 e a máxima de 39 graus nesta quinta-feira. Rápido intervalo e na volta a gente te mostra a história de uma mulher que está há dias na fila à espera por uma cirurgia. Voltamos já. Estamos de volta com a NTV News e agora vamos te mostrar a história de uma mulher que está há dias na fila à espera de uma cirurgia. Romilda mora em João Pinheiro e há 2 anos vem sofrendo com dores e com problemas no útero. Ela tem mioma no colo do útero e está volumoso. Ela faz uso de medicação, mas o médico diz que não pode tomar esse remédio por muito tempo, pois há risco de trombose. Ela fez exames na cidade de Patrocínio e foi informada que o caso é cirúrgico. Fez todo o tratamento, mas não adiantou.
Ela então deu entrada no Hospital Municipal de João Pinheiro. Chegou a fazer o exame chamado risco cirúrgico, que é um tipo de exame médico feito antes de toda e qualquer cirurgia, que visa avaliar o estado de saúde do paciente no período pré-operatório. Cansada de tanto sofrer com dores, ela pede ajuda para tentar acelerar esse processo. Há 2 anos, eu venho tentando fazer uma cirurgia da retirada do útero. Já fiz meus exames, tudo, o risco cirúrgico. Vai fazer 5 meses que meu risco cirúrgico está no Hospital Municipal de João Pinheiro e eles não me chamam. Já fui lá, a resposta que eles me dão é que não tem médico. E o risco cirúrgico é válido para 6 meses. Eu queria saber se vocês podem me ajudar nesse caso aí, que já tem 1 mês que eu estou sentindo dor e nada ainda foi resolvido. O mioma é um tumor que se desenvolve no colo do útero e que pode acabar causando secreções e fortes dores, como que Romilda vem sentindo. A nossa reportagem entrou em contato com o Hospital Municipal de João Pinheiro para saber mais detalhes sobre o processo da Romilda, o processo da cirurgia da Romilda. Mas até o momento, o hospital ainda não respondeu o nosso questionamento. A grande verdade é que não dói em que não está passando pelo mesmo problema que essa senhora. Rápido intervalo e na volta seguimos com as notícias desta quarta-feira em destaque para Patos de Minas e região. Estamos de volta com a NTV News e agora há pouco um incêndio de grandes proporções foi registrado e quem a acompanha é a repórter Isabela Sanches. Isa, você. O incêndio começou no fim da tarde e rapidamente se alastrou pela vegetação seca da região do bairro Itamaraty, em Patos de Minas. Com as altas temperaturas e os ventos fortes, as chamas ameaçavam se aproximar de áreas residenciais, o que causou preocupação entre os moradores. Os bombeiros foram acionados e deslocaram 2 viaturas para o local. As chamas consumiram aproximadamente 1,5 hectare de vegetação, mas graças ao uso do kit Guarani, abafadores e outros equipamentos especializados, o fogo foi rapidamente controlado, evitando maiores danos. Isabela Sanches para o jornalismo da NTV. Muito obrigado, Isabela. E agora você vai ver que o Sicoob Credicopa foi premiado como a 2ª melhor empresa para trabalhar no país na categoria Instituições Financeiras Cooperativas de Crédito de Médio Porte. A conquista de 2ª melhor empresa nacional a se trabalhar do Sicoob Credicopa foi após uma avaliação da GPTW. Avaliação essa que aconteceu após a valorização do Sicoob Credicopa com seu funcionário e também com todo o ambiente de trabalho. GPTW é uma certificadora internacional de melhores empresas para se trabalhar no mundo todo. Aí tem a nível Minas Gerais, a nível Estado, né, a nível Brasil e como também no exterior. E como que esse processo se dá? Quando você participa da primeira amostra, você se inscreve no GPTW, você tem que ter 70% de acerto naquilo que você falou, no mínimo, e 70% dos seus funcionários têm que responder confirmando e eles certificam se você tem aquilo. Aí você é certificado. E nós ficamos em 2º lugar. E nós tivemos 97% de aprovação. Ou seja, tudo aquilo que nosso funcionário falou, tudo aquilo que nós respondemos que tinha para poder dar qualidade de vida ao nosso funcionário e ao seu trabalho, tanto interno como lá fora, ele confirmou em 97%, nós tivemos essa aprovação. O diferencial para chegar nesse prêmio é tratar o funcionário como uma pessoa da família, para que ele se sinta abraçado, não importa a situação que aconteça. Vou dar alguns exemplos assim de coisas que são muito básicas, mas que o funcionário faz diferença para o funcionário. Nós pagamos o Gympass, que é um aplicativo de academia que a pessoa pode ir na academia, ver no lado da saúde. E são coisas que nós temos a melhor cadeira ergonômica certificada no Brasil para os nossos funcionários trabalharem. Então são essas coisas que você vai concedendo aos funcionários que
e eles agradecem por isso e reconhecem na Credicopa como a melhor empresa de trabalhar 6 horas da tarde, nem que você queira ficar aqui, não tem como, o sistema desliga, é programado para desligar às 6 horas, então não funciona nem um computador, faltando 5 para 6, ele já te dá um sinal avisando que vai desligar. Então, assim, são coisas que geram qualidade de vida lá fora, então nem que queira, nós estamos perto, não tem jeito, só amanhã. E assim todo mundo se adequou e as coisas funcionam dessa forma na Credicopa. Prêmio como esses demonstram o orgulho de trabalhar na empresa em que o Cicobi Credicopa está no caminho certo. Essa premiação nada mais é do que o nosso funcionário está falando. Eu sou satisfeito em trabalhar na Credicopa. Eu gosto muito lá. 97% aprovaram trabalhar aqui. Nós respondemos, ele confirmou, 97% confirmou essa resposta e nós comprovamos. Isso não é basta falar, não. Eu tenho que mostrar para a certificadora que eu dou 5 uniformes, eu tenho que mostrar para a certificadora que é a melhor cadeira que eu tenho, mostrar as notas fiscais, se eu tenho tantos funcionários, você tem que ter no mínimo aquele número de cadeiras. Eu tenho que mostrar tudo isso. Não é uma coisa simples, não, porque se fosse simples era muito fácil de ganhar. Mas para nós foi uma satisfação, uma alegria enorme ver 500 cooperativas de crédito, nós ficamos em segundo lugar, e em Minas Gerais nós somos nós somos a primeira mineira, né? Porque tem outras mineiras, mas a primeira que ficou em primeiro lugar de São Paulo, depois nós em segundo lugar em Minas Gerais, depois que vem as demais. Parabéns ao presidente Ronaldo e toda a sua equipe. Olha só, mais informações você tem no patosja.com.br. Amanhã tem o telejornal 30 minutos às 11 horas da manhã. A partir das 11h30 tem o programa Gui Boaventura. Já a partir das 5 horas da tarde, a NTV realiza o debate com os candidatos à Prefeitura de Lagoa Formosa. Você vai acompanhar tudo ao vivo aqui na tela da NTV canal 8.1 e também nas redes sociais, Facebook, Instagram, @NTV Patos de Minas, além dos sites ntv.tv.br e patosja.com.br. Para você, uma ótima noite, fique com Deus, se cuida e a gente se encontra.